Aleluia. Glória a Jesus. Meus queridos, tem doutrinas que eu começo a escrever, o Espírito Santo vai me dando de pedaços. Tem outras doutrinas que Deus me dá nos 45 minutos do segundo tempo, 5 horas da tarde, eu não recebi nada e eu fico desesperado. Mas eu louvo a Deus que a gente fica na dependência de Deus. Tem doutrinas que de manhã bem cedo eu sinto a presença de Deus e eu sinto pelo Espírito que vai cair muito fogo à noite. Mas tem doutrinas que quando eu estou fazendo, irmão, eu sinto um peso. E essa doutrina de hoje foi um dos dias porque é apologética. Nós vamos tentar defender não a igreja, mas defender as nossas convicções. Eu passei o dia todo debaixo de batalha espiritual, eu sei que isso é normal. A gente entra no nível de batalha espiritual mediante aquilo que a gente vai pregar. Eu sei que a gente ministrou muitas pregações nesse texto, mas nós vamos devagarinho para você entender o que é a igreja de Deus e o que é a igreja do diabo. Mas antes disso eu quero avisar aqui os irmãos que irão participar do GV sábado. Hoje é o último dia. Não terá mais como amanhã fazer inscrição. Hoje é o último dia, está sendo encerrado hoje. E se você quiser, procura a irmã Sandra, ok? E a equipe aí que está envolvida nesse trabalho. As irmãs que têm criança até 7 anos de idade, pode trazer que vai ter essa linha. E dia 22 desse mês, certo? Batismo em água. Quem estiver sem nenhum impedimento, quiser descer as águas, procure aqui o André ou o Jonatas, ele não está hoje, mas o André que é o secretário, e o Jonatas, tá bom? Esposo da Belinha, para você cumprir esse mandamento bíblico, essa ordenança. A Igreja Católica tem 7 sacramentos, nós só temos 2. Os únicos 2 sacramentos que a Igreja Evangélica tem é o batismo em águas, certo? E a Santa Ceia. Job, coloque aí, por favor, Provérbios 30, versículo 18 ao 20. Eu queria muito a sua atenção para você entender o que é a igreja de Deus e o que é a igreja do diabo. Talvez você já passou por uma dessas igrejas que ninguém vai colocar assim, igreja do diabo. Não, alguém vai sempre colocar igreja evangélica alguma coisa. Alguém vai colocar Assembleia de Deus alguma coisa. Igreja do diabo você não vai encontrar na fachada igreja do capeta, não vai. Mas você vai encontrar comunidade evangélica alguma coisa, igreja bíblica alguma coisa, igreja pentecostal alguma coisa. Porque ninguém pega a galinha gritando show, diz o ditado do interior. Até rimou. Quando o diabo quer pregar, ele não vai gritar show. Ninguém pega a galinha gritando show. Até o verso 20 diz assim: essas 3 coisas me maravilham e 4 que não conheço. O caminho da águia no ar, Salomão disse que não conhece o roteiro. Segundo caminho, o caminho da cobra na penha, a penha que é pedra. Terceiro, o caminho do navio no meio do mar, ele não conhece. E quarto, o caminho do homem com uma virgem. Vamos se deter só nesse último aqui, volta aí, Joab. Ele fala do quarto caminho, que é o caminho do homem com uma virgem. Quando se fala de virgem na Bíblia, aponta para a igreja, porque a igreja é virgem. Agora, só que no versículo de número 20, aí agora fala de um outro tipo de mulher. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Essas 2 últimas mulheres, a mulher do versículo 19, a última parte, e essa mulher do versículo 20, são 2 mulheres, uma é pura, a outra é impura. Diz o texto do versículo 19 que uma é virgem, aponta para a igreja. Mas a do versículo de número 20, chama de adúltera, ela faz o mal, ela come, isso é uma metáfora, né? Esse comer aqui não é comida, mas é a impureza dela. Ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Para as prostituições dessa mulher adulta, ela não fez nada de mal. Isaías capítulo 4, versículo de número 1. Então, ainda na introdução da mensagem, você entendeu aí
duas mulheres que apontam para a igreja. Uma igreja que é virgem, uma igreja do Senhor Jesus. E a do versículo 20 do capítulo 30 de Provérbios é a igreja do diabo, a igreja adúltera, a igreja prostituta. Ainda dentro dessa temática, Isaías 4:1 diz assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Essas 7 mulheres, antes de eu explicar o resto, nos aponta para as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse. 7 mulheres. Quero que você entenda que 7 mulheres apontam para a totalidade da igreja. Olha como a escritura é interessante. E 7 mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem. Quem é esse único homem que essas mulheres conhecem? É Jesus. Tanto a igreja virgem conhece o seu noivo Jesus, como a igreja prostituta, a igreja adúltera, a igreja do diabo, ela quer ter uma ligação com Jesus, porque ela não vai colocar igreja do capeta, igreja do diabo, não, ela vai colocar igreja evangélica, comunidade cristã, igreja pentecostal, alguma coisa. A igreja adúltera tem a ligação com um único homem, que é Jesus. E 7 mulheres naquele dia lançaram a mão de um homem dizendo: agora o que a igreja adúltera faz? Ela diz assim: nós comeremos do nosso pão. Pão na Bíblia fala da palavra de Deus, porque Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a igreja adúltera, a igreja prostituta, que parece que a igreja, eu acho que você já andou numa igreja dessa. As irmãs, quando fazem visita, a mocidade também, com certeza visitaram a igreja do diabo. E não era a igreja do capeta. Algumas tinham até o nome de Assembleia de Deus. Porque o que faz ser a igreja do diabo, gente, não é o título. É o que é derramado dentro dessa igreja, o que é ministrado, o que é ensinado. Então essas mulheres aqui que representam a igreja adúltera, prostituta, elas vão dizendo: nós não queremos o seu pão, você que é o homem. Nós vamos comer o nosso próprio pão. A igreja adúltera, a igreja prostituta, ela tem a sua própria pregação. Ela tem a sua própria interpretação. Ela tem a sua própria exegese, não é nem exegese, é exegese. A igreja prostituta, ela come do seu próprio pão. Ela não quer o pão que esse homem, o único homem que ela conhece, vai dar. Nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos com as nossas próprias. Todas as vezes que aparece a palavra veste na Bíblia, fala de 2 tipos de justiça: a justiça própria e a justiça de Deus. Se lembra lá do Jardim do Éden? Quando Adão pecou, o que ele fez para cobrir a sua nudez? Ele fez a sua própria roupa. Mas quando Deus apareceu no jardim, porque aquela roupa de Adão representava autojustiça, alguém que quer ir para o céu pelas suas obras, pela sua boa índole, pelas suas boas obras. Só que o próprio Isaías vai dizer que as nossas boas obras, preste atenção, Isaías vai dizer que nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. O que significa isso, pastor? Quando Isaías disse nós somos como o imundo, imundo aqui é o leproso, porque o leproso, segundo Levítico, quando ele entrava na cidade, ele tinha que gritar imundo, imundo, para todo mundo ver, para ninguém chegar perto do leproso, ele avisava. Então Isaías está dizendo, nós somos como o imundo, como o leproso. E as nossas boas obras? Ele vai dizer como trapo de imundícia, porque a roupa de um leproso era também leprosa. Ninguém podia tocar, porque ficaria impuro cerimonialmente, ou poderia adquirir a lepra, porque a lepra é com infecto contagiosa. Então nós nos vestiremos com nossas próprias vestes. A igreja do diabo, ela tem a sua própria pregação, que não é pregação bíblica, cristocêntrica, teocêntrica. A igreja do diabo, ela no seu arcabouço, ela quer estabelecer a sua própria justiça. Você vai para o céu, se você for bom, se você estiver nesse padrão,
esquece que Paulo diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas não para por aí. Aí agora, em terceiro lugar, a igreja do diabo disse: nós tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Se lembra que eu disse que a igreja do diabo não vai colocar igreja do capeta, igreja do inferno, ela coloca igreja evangélica, alguma coisa. Ela diz que serve a Jesus, ela tem a sua própria pregação, ela tem a sua própria autojustificação, mas ela quer ser chamada de crente. Então somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira só o nosso opróbrio. O que é tirar o opróbrio aqui? Tirar o opróbrio aqui, sabe o que era? Ela estava pedindo para perder a virgindade. Porque o contexto desse texto aí é um contexto de juízo. Deus está liberando sobre a nação de Israel, mas nós queremos trazer para a igreja. Se lembra de Provérbios 30? A prostituta que não é virgem. E essas 7 mulheres querem que esse único homem tire a virgindade delas. Porque perdendo a virgindade, nesse contexto, resta só prostituição, adultério espiritual. Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 6, ainda na introdução da mensagem. Apocalipse capítulo 17 vai falar da queda desse sistema. Por isso que eu disse, uma igreja do diabo, ela pode até ter um nome de Assembleia de Deus, vai depender do que está acontecendo lá. Porque a igreja do diabo não é uma igreja 4 paredes, gente. É um sistema que tem invadido muitas igrejas evangélicas. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa prostituta aqui é uma falsa igreja que vai aparecer exatamente, ela vai culminar na grande tribulação, o aparecimento, o ápice, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitaram na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada, preste bem atenção, e levou-me em espírito a isso é muito significativo. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Segura aqui, aonde é que essa falsa igreja está? Aonde? Aonde, gente? No deserto. É o Espírito que leva a João. Vamos já voltar no capítulo 4 de Mateus que nós lemos. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. Gente, a gente não percebe essas coisas porque nós temos preguiça de ler a Bíblia. É uma regra de interpretação que diz escritura interpreta escritura. Vou ler de novo. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Pode passar. E a mulher estava vestida de púrpura, que é a cor dos reis, de escarlata, adornada de ouro, porque ouro fala da majestade de Deus, da glória de Deus, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Essa taça aqui, preste atenção, eu vou só me deter um minutinho na taça. Quando a Bíblia fala de taça, fala de comunhão. E existe algumas comunhões na Bíblia. Existe ecumenismo evangélico, existe ecumenismo religioso e existe o macroecumenismo. A taça na mão dessa falsa igreja fala de um macroecumenismo. O que é ecumenismo evangélico? 3 tipos de ecumenismo. Ecumenismo evangélico, está conosco nessa noite o irmão da igreja presbiteriana, nos visitando na igreja, amém, amém. Está conosco nessa noite, como já aconteceu aqui, um irmão da igreja adventista, recebe irmão, amém. O que é ecumenismo evangélico? É quando os crentes de diferentes convicções religiosas visitam uns aos outros. Batista visitando presbiteriano, presbiteriano visitando assembleano, assembleano visitando
alguma igreja de cunho evangélica. Ecumenismo religioso. Ecumenismo evangélico. Ecumenismo religioso. O irmão está conosco nessa noite. O irmão da igreja católica X. Irmão, seja bem-vindo. Como os irmãos viram que na pandemia vieram 2 freiras aqui para um culto evangélico. E uma das freiras era minha irmã. Mas quando se junta católicos e evangélicos, ecumenismo religioso. Ou evangélicos e umbandistas, como é comum. Alguns cantores que cantaram até música bonita, né? Que a gente cantou aqui, Negão Bonito, né? E agora se alinhou com o terreiro de macumba e está lá, ecumenismo religioso. Mas a Bíblia diz que na grande tribulação vai surgir um macroecumenismo. Uma falsa igreja, com uma taça na mão, vai reunir todas as religiões para um ecumenismo, um macroecumenismo. E o líder religioso desse final de tempo, a Bíblia chama de falso profeta. O líder político, a Bíblia chama de anticristo. E essa falsa igreja, a Bíblia chama de prostituta embriagada. Vamos lá? Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome mistério. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Último verso. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então pronto. Quando a gente faz um TCC, quando a gente faz uma monografia, você tem que legitimar a sua tese. Então, em primeiro lugar, a tese que eu quis dizer aqui, que existe uma igreja do diabo, já está legitimada dentro das porções bíblicas. Agora, qual é a diferença da igreja de Cristo e da igreja do diabo? Volta para Mateus capítulo 4 agora, vamos por dizer. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segura aqui, agora vem para cá. A igreja de Cristo em primeiro lugar. Pode anotar. A igreja de Cristo te leva ao deserto para profundas reflexões. Deserto na Bíblia aqui fala de crises que todos nós passamos. Fala de momentos de dificuldade. João 16:33, tenho-vos dito isso para que me tenhais paz no mundo, passarei por aflições, mas tenha de bom ânimo. Gente, eu sei que você teve um dia cansado. Eu sei que quando chega nessa hora do culto, você está com a bateria descarregando. Mas gente, que eu prego aqui toda quinta-feira, não durma. Que provavelmente no dia que Deus nos tirar dessa igreja, você talvez não ouça tanta coisa assim como você tem ouvido nesses últimos anos. Então aproveite enquanto eu estou aqui. Aproveite enquanto você tem um pastor bíblico, teológico, teocrático, cristocêntrico. Aproveita. Aproveite quando você tem um pastor que ama a palavra de Deus, que ama a Bíblia, que ama discipulado, que ama a Escritura. Glória a Jesus. Não durma. Luta contra o sono, abre o olho, porque eu já passei o dia em oração. Eu preciso da sua intercessão durante o dia. Agora não, agora é olho aberto. Se tiver alguém dormindo no celular, dá-lhe bicuda na... Porque numa mensagem como essa, sabe o que acontece? Às vezes o diabo, ele quer roubar a nossa atenção. Endemoniado não são aquelas pessoas que caem no culto. Tem gente tão endemoniada na igreja que quando você expulsa o demônio dele, é ele que sai e o demônio diz: só para quebrar o clima. A igreja de Cristo te leva ao deserto para profundas reflexões. Uma igreja que não te leva para reflexões bíblicas, para os grandes questionamentos da fé e da vida, ela não é uma igreja de Deus, ela é a igreja do diabo. Uma igreja que não te confronta, uma igreja que não te machuca no sentido bíblico da coisa, não é a igreja de Cristo. Jesus tinha sido batizado, André, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Estava no poder de Deus, estava
estava no manto, estava no mistério. Mas a Bíblia diz no verso 1 que o Espírito de Deus tira Jesus de um ambiente de glória e leva para um ambiente deserto, para profundas reflexões. Você já refletiu o porquê da sua existência? Você já refletiu por que você está aqui? Você já refletiu o que é que Deus tem na sua vida? Você já parou para refletir? Igreja que não te leva a profundas reflexões, reflexões do deserto, não é a igreja de Cristo. Enquanto a igreja de Cristo te leva ao deserto para profundas reflexões, preste atenção agora, a igreja do diabo não leva ninguém ao deserto, mas ela vai lá para iludir quem foi colocado lá. Eu vou repetir devagarinho para você anotar. A igreja de Cristo te leva ao deserto para profundas reflexões. Foi o Espírito de Deus que levou Jesus para um período de 40 dias de profundas reflexões, profundas orações e profundo jejum e profunda comunhão com Deus. Quem sabe esse não foi o momento que ele poderia dizer para o Pai: eu acho que não dá certo não, eu vou desistir. Mas o Espírito Santo estava conduzindo Jesus ao deserto para profundas reflexões. Igreja que não te leva a refletir sobre tudo isso não é a igreja de Cristo. Agora, a igreja do diabo, ela não leva ninguém ao deserto. A igreja do diabo detesta a filosofia, porque reflexão só vem com filosofia. E a melhor coisa do mundo é quando um crente aprende a filosofar. Segundo Paulo Giraldelli, filosofar é desbanalizar o banal. E a própria filosofia diz que a filosofia começa com espanto. Quando você se espanta, com o espanto vem o filosofar. A igreja do diabo não leva ninguém ao deserto, mas ela vai lá para iludir quem foi colocado lá por Deus. Irmão, nós estamos num deserto existencial. Nós estamos no deserto que nós estamos passando. Nós estamos só de passagem. Ok? Aí a igreja do diabo, ela não te leva ao deserto, mas ela vai lá para te iludir, porque você está passando por coisas que você deve passar. Aí a igreja do diabo, ela não leva ninguém ao deserto, mas o diabo foi lá para tentar iludir Jesus. Preste atenção. Como é que eu identifico a igreja do diabo? Quando você visitar um culto, que a pregação, que a igreja, a dinâmica da igreja não te leva a reflexões profundas, mas tenta lhe iludir. Deus é contigo. Olha a vitória, olha o anjo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vai você na bênção, vai te... Irmão, isso é palhaçada. Isso é o tipo de pregação que eu chamo, me perdoe a expressão aqui dos mais velhos, mas eu tenho que falar. Esse tipo de pregação eu chamo de masturbação emocional. Porque quando Deus criou homem e mulher, Ele criou macho e fêmea, e disse: sede fecundos. Ou seja, Deus permitiu sexo para um casal, legitimado por Deus como casais. Sexo é uma bênção dentro do casamento. Sexo é maldição antes do casamento, ou depois do casamento é maldição. Pastor, e sexo é pecado? Sexo se torna pecado quando não é praticado pelo casal, porque a Bíblia condena a falta de sexo entre o casal. Mas sexo antes do casamento é pecado, e sexo depois de casado também é pecado, que eu digo pulando a cerca, adultério. Mas o que é sexo? É um momento de intimidade entre você e a pessoa que você está aliançado. Agora, masturbação não pode ser intimidade, é você com você. E o que é avivamento? Avivamento é quando o noivo vem, quando a pregação atrai o noivo, quando a pregação aponta para o noivo, quando a pregação aponta para Deus. Aí o noivo vem. Aí o momento de intimidade que a gente sente, sabe o que é? É exatamente o que sente um homem e a mulher legitimamente casados quando fazem o momento de intimidade. O noivo está. Agora, quando a pregação não aponta para Deus, quando o noivo não vem, quando o pregador só quer animar a plateia, quando não tem confronto de uma espiritualidade oscilante, superficial, quando não tem confronto na nossa espiritualidade que mais parece um verniz gospel. Aí sabe o que acontece? Jesus não está no meio dessas igrejas. Aí é só masturbação emocional.
Olha o anjo aí, Deus vai lhe abençoar. E tem gente que chora, mensagem emocional, mensagem por quem de chorar, mensagem por quem de pular, mas não larga o pecado, mas a vida não muda, continua do mesmo jeito. Quer comer o pão, o seu próprio pão, quer vestir a sua própria roupa, quer que ele tire o opróbrio, quer ser chamado pelo nome dele, porque ninguém aqui quer ser chamado filho de diabo, todo mundo quer ser chamado filho de Deus, mas para ser chamado filho de Deus, você tem que estar na igreja de Deus e não na igreja do diabo. Segundo lugar, a igreja do diabo só fala de triunfo pessoal e Deus é só um servo. Segundo lugar, a igreja do diabo só fala de triunfo pessoal. Você vai vencer, meu irmão. Deus, ele vai realizar o seu sonho. Já viu pregação assim, gente? O sujeito mais desmantelado do que carreira de travesti em salto alto no esquilo. E Deus vai lhe abençoar, abençoar nada, cara. Deus não vai te abençoar com a vida desmantelada. Deus vai descer o porrete, o chicote, aleluia. E aquilo que é torto ele vai endireitar. Mas tem gente que gosta dessas igrejas, que Deus é só um criado do McDonald's, com um chapeuzinho no McDonald's, com um menu na mão assim, o que é que você quer? Escolhe aí o cardápio que eu vou te dar. A igreja do diabo só fala do triunfo pessoal e Deus é só um servo do homem. Mas a igreja de Cristo, anote aí, só fala de Deus e coloca Deus no centro de tudo. Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Apareceu um sujeito bem intencionado que tem milhares de milhões de seguidores, que diz que o homem é o centro de tudo, é o centro de Deus. Até bonitinho, rapaz, mas o homem não é o centro de nada. Eu e você não somos o centro de nada. Isso aí, dizer que o homem é o centro de Deus, isso aí é coisa da filosofia. Homo mensura, confere, profeta. O homem como a medida de todas as coisas. O homem não é a medida de todas as coisas. Isso é a igreja do diabo. A medida de todas as coisas é Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Segundo lugar, a igreja do diabo só fala de triunfo pessoal e Deus é só um servo. A igreja de Cristo só fala de Deus e o coloca no centro de tudo. Vamos para frente. A igreja do diabo é uma tentação para quem está no deserto da vida, mas a igreja de Cristo é tentada e formada no deserto. Irmão, a igreja do diabo é uma tentação para quem está passando prova. A igreja do diabo é uma tentação para quem está no deserto. Vem para cá, essa igreja só prega sofrimento. E tem uma rádio aí que de vez em quando eu ligo o carro e boto lá, aí o bispo lá da igreja, irmão, aqui a gente não prega derrota, aqui a gente não prega conformismo, aqui a gente prega fé. E de vez em quando eu fico repreendendo o demônio na boca desses bispos. Igreja é alguma coisa da grandeza de alguma coisa, porque sempre é grandeza, porque o diabo faz tudo para lhe levar para os lugares altos, mas enquanto o diabo faz tudo para lhe levar para os lugares altos, Jesus está interessado em levar você para o deserto. Pastor, e Deus não pode abençoar? O crente pode sim, mas esse não é o escopo, não é a centralidade do evangelho. Isso é periferia teológica. A igreja do diabo é uma tentação para quem está no deserto da vida. Jesus está lá, aí aparece a igreja do diabo para tentar Jesus, porque ele está no deserto, está com fome, está jejuando, está com 40 dias na prova. Aí aparece o diabo lá e diz assim: rapaz, eu estou nessa igreja aí, vem para cá, porque aqui, ó, pare de sofrer. Quando Deus chamou Abraão no capítulo 12, Deus chamou ele para onde? Sai da tua terra
E que terra era essa de Abraão? Abraão morava na Mesopotâmia, gente. A palavra Mesopotâmia, ou Mesopotamo, significa entre rios. Onde é que Abraão estava? Ele estava entre o rio Tigre e Eufrates. Gente, nesse mundo semítico, oriental, no tempo do Antigo Testamento, quem morava perto de água estava rico. Aí Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o deserto. Abraão foi caminhar no deserto. E Isaac, Deus levou Isaac para o deserto. E Jacó, Deus conduziu Jacó no deserto. Depois que Deus conduziu Abraão, Isaac e Jacó no deserto, aí nasce a nação de Israel no Egito, na cidade de Gósen. Aí aparece Deus e Moisés vai lá e tira o meu povo do Egito. Mas Senhor, por que tu não mata Faraó? Porque o Egito tem um rio Nilo. Segundo os egípcios, o mundo começou através do Nilo. Eles achavam que o Nilo era um deus. Mas Deus olha e não, sai daí, eu vou levar vocês para o deserto. Aí aparece João Batista, começando a pregando aonde? No deserto. Aí aparece Jesus, antes de começar o ministério, pensando para o deserto. Aí aparece a igreja, coloca aí, Cantar de Salomão 3:6. Aí aparece a igreja. Abraão começou no deserto, Jacó no deserto, Isaac no deserto, Israel no deserto, João Batista no deserto, Jesus no deserto. Cantares 3:6. Quem é essa que sobe do? Sabe onde é que nós seremos arrebatados? Nós seremos arrebatados no meio do deserto. A igreja está no meio do deserto da existencialidade fútil. Nós estamos no meio do deserto da nossa existência medíocre. Nós estamos no meio do deserto das nossas experiências ruins, da nossa falta de sentido, da nossa falta de propósito, da uma falta de espiritualidade mais profunda. Mas é nesse deserto que a igreja vai ser arrebatada. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça? Fumaça na Bíblia fala da glória de Deus. Perfumada de mirra, mirra fala de sofrimento. E de incenso, incenso fala de oração. E de todos os portos dos mercadores fala do adorno da noiva de Cristo, dos dons espirituais. Mas é do meio do deserto, é do meio da prova que eu e você seremos arrebatados. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao 6. A igreja foi arrebatada, aí fica só Israel para ser perseguido. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Preste atenção. Aqui não é Maria, aqui é a igreja. Ou melhor, aqui é Israel. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E viu outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10. Se lembra lá da prostituta embriagada, que tinha também? E sobre a sua cabeça 7 diademas, verso 4. E a sua cauda levou após si, terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que tanto ela a luz lhe tragasse o filho, Israel e Jesus. E deu à luz um filho, o homem que há de reger todas as nações, com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, a ascensão, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu e para o seu trono. Israel, e a mulher fugiu para onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, 3 anos e meio, que é exatamente os 3 anos e meio final da grande tribulação. Até Israel na grande tribulação vai voltar para o deserto de novo. Mas uma coisa boa, é lá no deserto que ela vai ser alimentada. Volta para o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Pode continuar. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pode continuar. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dar ordem a teu respeito e tomar-te nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E encerrando, então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos de a igreja do diabo propõe para Jesus transformar pedras em pães, porque a igreja do diabo quer se fartar com a comida da terra, mas a igreja de Cristo, ela quer ser farta de Deus. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A igreja do diabo, ela te prepara para se fartar com as coisas desse mundo, mas a igreja de Cristo, ela te prepara para se fartar com as coisas do céu. Vamos para frente, o tempo está terminando. Levou Jesus para o pináculo do templo, lugar religioso. Muita gente vai lá para Jerusalém 3 vezes por ano, a cidade fica lotada. Aí ele levou Jesus para o pináculo do templo. Ai, se lança daqui para baixo. Vamos fazer um espetáculo gospel? Gente, tem coisa que a igreja faz na igreja que não tem poder espiritual. Eu não sou contra fumaça. Eu não sou contra luz apagada. Eu não sou contra jogo de luz. Mas tem coisa, gente, que a maioria das igrejas worship, né, faz para entreter vocês, entreter é que a minha mãe dizia, entreter vocês com luzes, com fumaça, mas isso não tem poder nenhum. Acaba o evento, vocês vão para casa com os mesmos pecados, com os mesmos maus hábitos, com os mesmos pecadinhos de estimação, e alguns até choraram, pularam. Alguém diz: tira o pé do chão e adora. Eu digo: não tira o pé do chão, coloque na rocha. Porque se você tirar o pé do chão e não colocar na rocha, quando vier um vento, quando o rio soprar e quando o rio transbordar, a tua casa vai cair, bicho. Porque o negócio de hoje é: tira o pé do chão para adorar. Eu disse: não tira não, coloca no chão. Porque evangelho não é fuga. Evangelho não nos tira da realidade. Muito pelo contrário, coloca o pé na rocha, cara. A igreja do diabo ama espetáculo a título de adoração. Lança-te daqui para baixo, o ambiente é religioso. Gente, deixa eu dizer para vocês. A gente que já tem mais uns diazinhos, né, Júnior, de fé. A gente é uma igreja dinâmica. Quem visita aqui a gente, rapaz, a igreja é bem fervorosa. Mas teve algumas coisas que aconteceram que todo mundo achava que era fervor espiritual. Eu disse: isso aí não é fervor espiritual. Isso aí é só uma mecânica. Gente, eu só dou um pulo dessa cadeira aqui e fico em pé quando eu sinto um negócio mesmo assim que não dá, André. Eu sinto que Deus está queimando aqui por dentro, eu fico em pé. Quando eu digo que estou sentindo a presença de Deus, é porque eu estou sentindo a presença de Deus. Se eu não tiver, eu não digo. É mentira. Mas a igreja do diabo ama espetáculos a título de adoração. A igreja de Cristo ela é diferente. A igreja do diabo ama espetáculos a título de adoração. A igreja de Cristo não. Ela dá a verdadeira adoração sem espetáculos para chamar atenção para si mesmo. Eu vou repetir. A igreja do diabo ama espetáculos a título de adoração. A igreja de Cristo, ela dá a verdadeira adoração sem espetáculos para chamar atenção para si mesmo. Gente, não fique com raiva de mim. Eu pertencia, nessa caminhada de quase 30 anos de fé, eu já vi muita coisa na igreja que não tem poder. Dos anos 90 era comum, gente. Entenda bem, eu vou mais uma vez dizer, para se a pessoa achar que não é uma indireta para a pessoa.
Tá bom? Com muito amor que eu falo isso. Eu sei que quando tem gente que sente a presença de Deus, uns pulam, outros sapateiam. Normal. Aqui é um ambiente pentecostal. Isso acontece. Cada um manifesta uma adoração de uma forma diferente. Agora, eu não posso achar porque eu pulo, porque eu choro, porque eu celebro, porque eu tiro o pé do chão, e alguém que está só num culto assim, com a cara mais ou menos assim, eu não posso achar que ele é frio. Cada um adora do jeito que quiser. Porque a adoração ela tem que ser espontânea. Ok? Mas nos anos 90, quando alguém sapateava na igreja, olha o misticismo, aquele irmão, quando aquela irmã estava sapateando, Deus estava desfazendo as obras do diabo. Irmão, isso não é bíblico. Irmão, era muito bom. Porque se Deus quebrasse as obras do diabo, alguém sapateando na igreja, gente, no carnaval, que tinha de obra quebrada, porque o pessoal sapateia muito na Sapucaí. O que quebra as obras do diabo é quando você se arrepende dos seus pecados. O que quebra as obras, o que desfaz as obras do diabo é quando o crente se arrepende, confessa os pecados, se prostra na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Apaga as minhas transgressões segundo as tuas misericórdias. Não me lances fora da tua presença e torna a dar-me o teu Espírito Santo. Sustente-me com o espírito voluntário. Meu querido, aí a Bíblia diz: há um coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. Não existe adoração profética. Nos anos 2000, início, nos final dos anos 90, para começar 2000, aí surgiu um movimento, G12, M12, MDA. Aí apareceu uma menina aí, que faz parte de um conjunto lá de Minas Gerais. As pessoas fazendo ato profético, os meninos saíam no meio da rua, abriam a braguilha e faziam xixi naquele lugar. E diz assim: esse lugar nós estamos declarando para nós, porque quando o animal chega, ele faz xixi, ele declara que aquele lugar é dele. Gente, isso não tem poder nenhum. Isso não tem poder, isso faz o diabo rir. E houve silêncio no céu por quase meia hora. A igreja do diabo ama espetáculos a título de adoração, mas a igreja de Cristo, ela dá a verdadeira adoração sem espetáculos, para chamar a atenção para si mesmo. Aí o diabo disse: lança-te daqui para baixo, que não está escrito. Não está escrito que o Senhor vai enviar ordem aos seus anjos a teu respeito, vai dar ordem ao teu respeito aos anjos, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece. Olha o que é a igreja do diabo. Anote aí: a igreja do diabo deturpa a palavra de Deus. Tira a palavra de Deus do seu sentido. Mas a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela se empenha pela ortodoxia bíblica. Está escrito, está escrito, está escrito. Gente, nesses quase 30 anos de fé, eu vi muito movimento. Eu participei de movimentos que um pastor orava e aparecia dente de ouro. Eu não sei se alguém lembra. Gente, e aparecia mesmo. Eu vi. Eu tive num evento que o pastor orava e aparecia, sabe o que? Azeite na mão das pessoas, pingava óleo mesmo. Eu vi quando pastores oraram e aparecia ouro em pó. Teve uma época no final dos anos 90 para 2000, sabe o que era? Vai. Na cadeira. Cara. Nos anos 2000, lá vem Beni Henrique, Companhia Limitada. Receba! Tem gente caindo no espírito, mas eu não acredito quem cai no espírito, mas não consegue andar no espírito. Eu vou repetir: tem gente que cai no espírito, mas eu não acredito em gente que cai no espírito, mas não consegue andar no espírito. E a Bíblia diz que nós devemos andar no espírito, irmão. Isso não tem poder de nada. Eu não estou pregando contra, estou mostrando para vocês, com quase 30 anos de fé, que eu vi tudo isso e não tem poder de nada, gente. Gente que cai na igreja, eu fui arrebatado, se levantou pior, contendeiro, fofoqueiro, intrigueiro, dando problema à igreja, dando problema ao pastor. Você não caiu no espírito, eu acho que você caiu, foi endemoniado. Aleluia.
acho bonito, um crente fervoroso levanta a mão, chora. Cara, mas isso aí não me convence não, bicho. Eu quero ver o fruto do Espírito lá fora. Você deixando de se prostituir, você deixando de deitar com outro homem, você que é homem se deitando com homem, você com a mulher deitando com outra mulher. Eu quero ver se realmente você rompeu com o pecado. Aí não adianta, gente, não adianta de fazer uma coisa, eu não estou pregando, continue levantando a mão, continua chorando, mas gente, isso aí não tem poder de nada. Se você continua com seus pecados, com a mão levantada, adorando, chorando, você é da igreja do diabo, e você é filho do diabo. Mas você pode deixar de ser filho do diabo hoje. Você pode deixar de ser filho do diabo hoje. Levou Jesus para o pináculo do templo e levou Jesus para o alto dos montes. Anote aí, a igreja do diabo busca posições de destaque. Você está na igreja só atrás de posição. Você está na igreja só atrás de destaque, você faz parte da igreja do capeta. Mas a igreja de Cristo, ela busca o serviço. Satanás está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Ministério não é ser visto, ministério é serviço. Vou repetir: ministério não é ser visto, ministério é serviço. Ministério não é ser visto. Tem muita gente que quer ser visto na igreja. O negócio aqui é serviço. O negócio aqui é lavar os pés dos outros. O negócio aqui é socorrer os órfãos, as viúvas, os atribulados nas suas lutas. O negócio aqui é nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e não nos humilharmos diante dos outros. O negócio aqui é considerar os outros superior a si mesmo. Aqui não é lugar para ser visto, aqui é lugar para servir. A igreja do diabo busca posição de destaque, vamos para cima. Mas a igreja de Cristo, ela quer servir. Para terminar, aí o diabo diz: olha, irmão, olha como é terrível. Porque se botar a igreja do diabo, ninguém vai. Aí bota a igreja de alguma coisa, igreja evangélica alguma coisa, vai todo mundo. Aí quando chega lá, quem é o Deus daquela igreja? Olha só a sutileza do diabo. O diabo disse: tudo isso eu te darei, se prostrar do mim. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou o Deus dessa igreja. Só que eu não poderia me apresentar à igreja do diabo. Aí eu coloco: vem para cá, eu vou te dar todas as glórias e a riqueza do mundo. Aí você, sem perceber, vai me adorar. A igreja do diabo esconde o seu Deus com D minúsculo por trás das glórias desse mundo. Mas a igreja de Cristo revela o seu Deus quando aponta para as glórias celestiais. Satanás, está escrito que somente ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás. Vamos para casa depois do alimento desse. Eu acho que quinta-feira não vemos não. O problema é seu, cara. Às vezes algumas pessoas me perguntam: pastor, o senhor prega tanto contra o pecado, porque tem tanto jovem ainda se prostituindo e fazendo coisas ruins. Meu filho, o alimento eu coloco, come quem quer, né? Eu não vou sair, pegar a minha moto por aí sim, e saber onde é que tu está. Cadê? Eu vou nada, nego ré. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu coloco a mesa aqui, coloco o alimento, está aqui o feijão, está aqui o arroz, está aqui o macarrão, está aqui a verdura, está aqui a carne. Come quem quer. Quem está com muita fome, come muito. Agora quem não está com fome, come pouco. Agora quem não quer comer, não come nada. Vai comer na casa do diabo. Aleluia. Gente, se você souber com quanto amor eu falo essas coisas, porque eu não quero ver nenhum ser condenado ao inferno. Eu amo demais você e eu quero ver você no céu. Eu quero me encontrar contigo no céu. Eu quero que, se a trombeta de Deus ecoar agora, suba todos os crentes, não fique ninguém. Concluo dizendo que, duplamente consagrado pela preparação no batismo e pela vitória na tentação, Jesus vai ao encontro da humanidade que por ele espera. Jesus sai do deserto. Só que Jesus está duplamente, agora no deserto, ele está duplamente consagrado. Na preparação do batismo, Mateus 3, 16, 17, e na tentação do deserto.
Eu vou repetir: duplamente consagrado pela preparação no batismo e pela vitória na tentação, Jesus vai ao deserto da humanidade que por ele espera. Aí eu concluo dizendo: o mundo espera por uma igreja duplamente consagrada, e com esse currículo do batismo e do deserto, vá ao seu encontro no poder do Espírito Santo. Coloca aí Lucas capítulo 4, versículo 13 e 14. E é o último versículo. Lucas capítulo 4 é a mesma porção do deserto, só que Lucas acrescenta alguma coisa. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. O diabo foi embora. Aí olha que interessante no verso 14. Então, pelo poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Sabe como é que ele sai do deserto? Aí, ó, do poder do Espírito. O deserto não vazou a unção que ele recebeu em Mateus 3, 16, 17. Porque tem crente que até recebe. Mateus 3, 16 até recebe o Espírito Santo. Mas quando chega no deserto, o azeite vaza. O azeite escorre. Quando sai do deserto, sai murcho. Mas Jesus não. Jesus entrou no deserto cheio, e ele saiu do deserto no poder do Espírito Santo, e tinha uma multidão de gente esperando pelo ministério de Jesus. Nós só iremos alcançar muitas pessoas quando nós estivermos duplamente consagrados também no batismo e também na consagração do deserto. Aí muita gente vai ser alcançada, e essas cadeiras irão se encher para a glória de Deus. Fique de pé. Em qual igreja você está? Em qual igreja você está? Gente, isso aqui é sério. Apologia não é para qualquer Zé Mané. Apologia é para quem entende o que é a igreja e resolve defender a fé. Eu vim aqui como apologista nessa noite para abrir os nossos olhos. Ou nós estamos na igreja de Deus, ou nós estamos na igreja do diabo. Pastor, e nessa igreja aqui, Cidade Nova, eu posso estar... Eu estou vendo, pastor, que você é um homem de Deus, mas pode ser que eu esteja na igreja Assembleia de Deus, Cidade Nova, estando na igreja do diabo? Pode sim. Depende da sua dinâmica. Depende de como está a sua vida. Nessa noite eu quero convidar toda a igreja a uma profunda reflexão. Como está o nosso cristianismo? Como está o nosso cristianismo, gente? Será que verdadeiramente nós somos igreja de Deus, ou nós somos igreja do diabo? Eu queria, irmão, com todo o coração, um amor de pai, eu queria que tivesse um terceiro caminho, mas não tem. Ou é de Deus, ou é do diabo. Ou é de cima, ou é de baixo. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Só tem essas duas realidades. Eu queria criar uma terceira realidade, um muro, que a gente ficasse em cima, e no final das contas tudo desse certo, mas não tem condições, porque o muro já foi derrubado, o véu já foi rasgado. Ou você entra ou você não entra. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você vai subir ou você vai ficar. Ou você vai para o céu ou você vai para os quintos infernos. Feche os olhos.